Com autoridade, diga: toda honra, toda glória seja dada ao Senhor, ao meu Deus, ao meu Salvador, Jesus Cristo. Então aplauda, glorifica, faz barulho para o Senhor. Toda honra seja dada a Ele. Aleluias. Diga glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Mas está fraco, boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor seja com todos, amém. Quantos aqui creem que o Senhor, Ele já está presente em nosso meio, abençoando, trabalhando? Quem crê que o Senhor está agindo aí, diga glória a Deus. Eu não tenho dúvidas de que o Senhor trouxe você aqui nessa noite para abençoar a tua vida, para ministrar o teu coração e acima de tudo falar com você, porque um dos maiores objetivos de nós estarmos na casa de Deus, uma das maiores, das razões mais importantes de nós congregarmos é justamente essa. Cada vez que você vem à igreja, você ouve a palavra, e a palavra de Deus, ela tem o poder de quebrar coisas em você que precisam ser quebradas. A palavra de Deus, ela tem o poder de restaurar coisas em você que precisam ser restauradas. E quando quebramos algumas coisas que precisam ser quebradas, quando restauramos algumas coisas que precisam ser restauradas, é aí, e somente aí, que conseguimos viver a plenitude daquilo que Deus tem para nós. Por que muitas das vezes, pastor, eu não consigo viver a plenitude no meu casamento, na minha vida familiar, na minha vida sentimental? Se Deus é Senhor da minha vida, pastor, por que existem áreas e situações na minha vida em que eu não consigo ser pleno? É muito simples. Você não consegue viver a plenitude de Deus em algumas áreas da tua vida, porque algumas coisas precisam ser quebradas, outras precisam ser restauradas. E é a palavra de Deus que tem esse poder. A palavra de Deus, ela é o martelo que esmiuça a penha. Você pode repetir isso? Diga: a palavra de Deus é o martelo que esmiuça a penha, a pedra. E eu posso dizer uma coisa para você: Deus te trouxe aqui para te quebrar hoje. Quem crê nisso aí? Vira para esse irmão que está ao teu lado e fala para ele: ó, Deus vai te quebrar hoje, hein? Ele preparou uma boa para você. Faz o seguinte, já cumprimenta essa pessoa que está ao teu lado. Já dá a paz do Senhor aí para esse irmão da direita. Já dá a paz do Senhor para esse irmão da esquerda. Essa pessoa que está atrás de você, cumprimenta. Mas tem que ser com um sorriso, vai. Fala para ela: ó, Deus te trouxe aqui para te quebrar. Então deixa eu sorrir para você primeiro. Deixa eu apertar a tua mão. Isso. Aleluias. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E é nessa união, é nesse espírito que Deus ele vai liberando, que Deus ele vai ordenando a bênção. Enquanto você recebe o abraço, enquanto você aperta a mão, o Espírito Santo está trabalhando aí, abençoando poderosamente a sua vida em nome de Jesus. Já cumprimentou, falou, deu aí? Agora deixa eu pedir uma coisa para você. Deixa eu pedir uma coisa para você agora. Você vai tomar o teu assento no instante. Nós não vamos pregar a palavra ainda não, mas eu quero trazer uma revelação de Deus para a sua vida. Toma o teu assento um instante. Olhe para cá, presta atenção. A palavra de Deus, ela diz em Romanos, no capítulo de número 11, no versículo 36, o seguinte: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você pode repetir isso comigo? Diga: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, não é? E muitas das vezes a gente louva, muitas das vezes a gente canta canções que citam esse texto, que citam esse versículo, mas a grande verdade é que apesar dele não ser desconhecido, apesar de todos nós conhecermos esta palavra, muitas das vezes a gente acaba não entendendo o que de fato esta palavra significa para nós, principalmente naquilo que diz respeito à adoração, naquilo que diz respeito à nossa relação com Deus. Quando o apóstolo Paulo diz aqui, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, o que essa palavra significa, gente? Significa que, apesar de nós termos as nossas necessidades, o culto que a gente participa não é para nós. Amém? Diga assim para mim, diga assim comigo: o culto, diga assim comigo, esse culto que eu estou não é para mim. Amém, amados? Muitas das vezes a gente se arruma, troca de roupa, a gente se perfuma, a gente se prepara, vou lá na igreja porque eu quero receber, né? Isso é normal.
90% das pessoas, elas fazem isso. Eu vou para a igreja porque eu tenho certeza que eu vou chegar lá e Deus vai me abençoar, e Deus vai fazer, como que se o culto fosse para nós. Mas deixa eu dizer uma coisa, amados. O culto que você presta ao Senhor não é para a gente receber. Quando você vem aqui na igreja, não é que você está vindo para receber, ou o pensamento que você tem que ter ao estar vindo a este lugar, não é o de que você vai vir aqui para receber, não. Mas eu tenho que pensar assim: eu estou indo naquele lugar para dar. Glória a Deus, amados. Nós não estamos aqui reunidos nesse domingo, assim como nós não nos reunimos todas as quintas-feiras, apenas para receber. Mas o objetivo maior de estarmos na igreja e congregarmos é para que nós venhamos dar. Porque é dependendo de como nós damos é que nós vamos receber. Amém, amados? Muitas das vezes a gente acha que o objetivo de estar na igreja é receber. Não, eu vou na igreja porque eu estou com uma enfermidade e quero ser curado. Não, eu vou na igreja porque eu estou com um problema na vida financeira e quero prosperar. Não, pastor, eu vou na igreja porque eu estou com uma luta no meu casamento e eu quero ver essa luta resolvida. A gente acha que o culto é para a gente. A gente acha que vir à igreja é importante só para nós resolvermos os nossos problemas, as nossas pendengas. Achamos que o objetivo de estar na igreja é para só recebermos aquilo que precisamos. Mas a gente precisa mudar essa mentalidade, sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que apesar de virem na igreja não recebem. Pastor, por que tem tanta gente que às vezes está 1 ano, há 2 anos, há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos na igreja, e apesar do Senhor ser o médico dos médicos, por que essa pessoa não consegue nunca ser curada? Pastor, por que existem tantas pessoas que estão há 1 ano, 2, 3, 5 anos, e apesar do Senhor ser o Deus da família, o casamento dessa pessoa não é restaurado? É simples, porque essa pessoa ela acha que ela tem que servir a Deus só para receber. Mas entenda uma coisa: eu não tenho que servir a Deus, eu não tenho que estar na igreja, eu não tenho que buscar a Deus apenas com o objetivo de receber. Não, esquece isso. Eu tenho que estar na igreja para dar o meu louvor, para dar a minha adoração, para prestar a Deus o culto racional ao Senhor. E é aí, em cima daquilo que você dá, é que as janelas dos céus se abrem e a bênção vem. Eu posso ouvir um glória a Deus nessa noite? Você entende como é que a mecânica do reino de Deus funciona? Eu não tenho que buscar a Deus para receber, eu tenho que buscar a Deus para dar. Apesar de eu estar precisando muito de uma cura, hoje eu vou para a igreja para dar o meu louvor para Deus. Apesar de eu precisar muito do milagre, não, hoje eu vou para a igreja para adorar ao Senhor. E aí, na medida com que você adora, dependendo da intensidade como você adora, dependendo do coração com o qual você adora, a consequência da tua adoração, a resposta da tua adoração, é o milagre de Deus na sua vida. Glória a Deus, amados. Quando não adoramos da maneira devida, não damos a Deus a melhor adoração. E quando não damos a Deus a nossa melhor adoração, não recebemos a direção. Eu costumo dizer que a igreja é um lugar de direção. Mas por que tem tanta gente desorientada na igreja? Pastor, se a igreja é um lugar de direção, por que tem tanta gente que está na igreja, mas não sabe o que fazer? Por quê? Porque ela acha que igreja é lugar só de receber. Então que nessa noite você mude a chave. Amém, amados? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Posso ouvir um glória a Deus aí? Não é por mim, não é para mim, não é sobre mim, é sobre Deus, meu querido. E conforme você vai entendendo isso, e ao entender, conforme você vai adorando a Deus da maneira correta, conforme você vai se posicionando dentro da vontade de Deus, é aí, e somente aí, que as coisas vão começar a acontecer na sua vida. Eu profetizo milagres, curas,
restaurações. Eu profetizo o sobrenatural. Eu profetizo o fogo descer do céu, como aconteceu com Elias. Eu profetizo as águas do mar se abrindo e você passando em seco e cantando lá do outro lado o hino da vitória. Eu profetizo chuva de bênção sobre a sua vida. Mas não entre por essas portas buscando estas bênçãos. Que o objetivo do teu coração não seja o de estar aqui para buscar receber tudo isso, não. Venha descompromissado consigo mesmo e se comprometa única e exclusivamente a dar a Deus a honra que lhe é devida. Você crê que Deus tem uma palavra para você nessa noite? Quem crê? Mas eu quero, antes da gente pregar, fazer uma oração por você. Se coloca de pé mais uma vez em nome de Jesus. E se coloque de pé. E eu já quero orar por você justamente para isso, meu querido. Para que ao estar aqui, não somente hoje, mas todas as vezes em que você entrar por essas portas, que você se lembre, não, eu não vou lá para receber, eu vou lá para dar. E dependendo do que eu der, dependendo do louvor que eu louvar, dependendo do quanto eu estou disposto a glorificar ao Rei dos Reis, é a partir disso que Deus ele vai me abençoar ou não. Se Ele fizer, Ele é Deus. Mas se Ele não fizer, Ele também continua sendo Deus. Feche os teus olhos, deixa eu orar por você. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, estamos aqui nesta igreja, neste lugar preparado pelo Senhor, neste lugar de adoração. Muitas das vezes nós achamos que este lugar é o lugar para sermos atendidos apenas. Confundimos e achamos que o culto é para nós. Ó Deus, muitas das vezes a gente confunde, ó Pai. Não se trata de nós, não é sobre nós, é tudo sobre o Senhor. E nesta hora nós oramos a Ti, Pai, para que o Senhor renove o nosso entendimento, como disse o apóstolo Paulo, para que o Senhor vire do nosso entendimento e do nosso coração uma chave, para que a partir de hoje venhamos aprender a como nos portar na Tua casa, venhamos aprender a como devemos fazer para que o Teu nome seja glorificado. É dando o nosso melhor louvor, é dando a nossa adoração, é abrindo a Tua boca e glorificando o Teu nome, é chorando na Tua presença, é se derramando aos Teus pés, é que fazemos, é que prestamos o culto racional ao Senhor. E é isso que Te agrada, é isso que move a Tua mão. Então, Senhor, olha para a mente, olha para o coração de cada um, olha para a disponibilidade dessa pessoa em Te adorar, e segundo essa disponibilidade, faz a Tua obra, muda a nossa mentalidade, muda o nosso coração para um coração verdadeiramente adorador. É o que nós oramos, Te pedimos e com fé Te agradecemos, em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Jesus, diga graças a Deus, aplauda bem forte ao Senhor aí nesta noite. Amém, amados. A diferença entre vivermos uma vida onde o sobrenatural de Deus se manifesta e vivermos uma vida de mediocridade, aonde participamos de culto, aonde ouvimos palavras e nada muda, a diferença entre uma vida e outra está na nossa mentalidade. Como é que a gente vem para a igreja? O que a gente vem fazer aqui? O que vai determinar uma mente vitoriosa em Deus, o que vai determinar uma mente derrotada, uma pessoa derrotada, é a forma com que você se apresenta diante de Deus. Eu vou para adorar, eu vou para glorificar. Apesar das minhas necessidades, eu entendo, o culto não é para mim, o culto é para Deus. E quando você busca a Ele, Ele se alegra. E a alegria dEle é a tua força. Glória a Deus. Você entende isso? A alegria do Senhor é a nossa força. E quando Ele se alegra? Quando eu busco, quando eu estou na igreja, quando eu me prostro, única e exclusivamente para adorar a Ele. Amém? Vira para essa pessoa bonita que está do teu lado, fala para ela: Deus tem uma palavra para você. Fala assim para ela: o pastor falou. Vai lá, fala para ela: o pastor falou que Deus vai te quebrar hoje. Aí pergunta para ele, pergunta para ela: está preparado? O que ele respondeu, hein? Amém. Pega a palavra de Deus, por favor.
Pegue a palavra de Deus. E eu gostaria que você abrisse comigo em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Aleluia. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Atos capítulo 20, versículo 7 diz assim a palavra de Deus: E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela. Repita comigo: assentado numa janela. Caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo. Diga comigo: sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Então vamos trazer um resumo rápido daquilo que estava acontecendo. Paulo vai estar pregando a palavra, era um dia de Santa Ceia, o discurso vai ser prolongado, Paulo vai se prolongar um pouco mais nas palavras. E aquele homem, aquele jovem, apesar dele estar dentro da igreja, apesar dele estar nas dependências da igreja, ele não estava no lugar, ou ele não estava na posição a qual ele deveria estar. Se a palavra está sendo pregada, e se eu venho para receber a palavra, não é na janela que eu tenho que estar. Diga comigo: não é na janela. Diga bem alto: não é na janela que eu tenho que estar. Ele tinha que estar posicionado. E o que vai acontecer? Por ele não estar posicionado, mesmo dentro da igreja, ele vai cair, e caindo dentro da igreja, ele vai morrer. Se nós olharmos para esta palavra e buscarmos de Deus a revelação, talvez não precisamos nem ir muito a fundo, mas a gente consegue entender claramente o porquê que muitas pessoas, não fora da igreja, fora da igreja nós sabemos o porquê, mas por que muitas pessoas dentro da igreja estão morrendo? Por que a fé de muitas pessoas, mesmo dentro da igreja, está morrendo? É por causa do sono. Diga comigo: é por causa do sono. Existe um sono espiritual que abate a maioria de nós que servimos a Deus. E uma das vezes em que, a partir do momento em que nós abrimos brechas para que este sono espiritual ganhe acesso, ganhe lugar na nossa vida, a tendência é sermos paralisados. O tema da mensagem de hoje é justamente esse: sono espiritual. Muitos de nós estamos na igreja, mas estamos dormindo. Muitos de nós estamos na igreja e por não estarmos posicionados na maneira certa, mesmo dentro da igreja, estamos dormindo. E esses sonos nos levam à queda, nos levam a tropeços, nos levam a feridas, nos levam à morte. Eu vou ler apenas mais uma vez, estamos em Atos 20, verso 7. E no primeiro dia da semana, como hoje, domingo, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. E prolongou a prática até a meia-noite. Vamos pregar até a meia-noite hoje, amém? Posso pregar até a meia-noite? Quem crê, quem recebe diz amém. Mas se tu dormir, você sabe, ó. Olha aqui, ó. E prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Você estar morto no mundo é normal. Você viver uma vida mundana, sem a palavra de Deus, sem a direção de Deus, e você ser um morto no mundo, é normal, é aceitável. Mas morrer dentro da igreja, morrer ouvindo a palavra, conhecendo a verdade, é algo preocupante. Vamos orar? Amém?
Estenda a tua mão aqui para frente, fecha os olhos, comece a orar. Peça ao Senhor para que Ele venha colocar na nossa boca as palavras que precisamos ouvir nessa noite. Começa a pedir ao Senhor: Senhor, fala comigo nesta hora. Nós já louvamos, já adoramos, já cantamos louvores de adoração ao Senhor. Agora é momento de eu receber, de eu ouvir a Tua direção. Então fala comigo, fala aquilo que eu preciso ouvir. Vai falando com Ele agora, Pai. Em nome de Jesus Cristo, toma, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos nesta noite. Ó Pai querido, uma das coisas mais importantes, uma das formas mais importantes de adorarmos ao Senhor é ouvirmos a Tua voz, é recebermos a Tua direção. Então fala com a gente, Senhor. Joga por terra os impedimentos, as barreiras, os obstáculos. Joga por terra tudo aquilo que nos impedir de receber, de ouvir e de colocar a Tua palavra em prática nas nossas vidas. Fala conosco poderosamente. É o que nós oramos, te pedimos e com fé te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diga amém, Jesus. Dá um glória a Deus bonito e aplauda bem forte ao Senhor. Fala conosco, sacode-nos nesta noite, Senhor. Ministra o nosso coração. Amém? Por favor, sente-se no teu lugar. E se você cochilar, eu vou gritar teu nome daqui, viu? Vou dizer: olha o Eutico. Amém? Então olhe para cá. A partir desse momento, deixa eu pedir uma coisa para você. Procure não conversar, não se distraia. Preste atenção. Você sabe que, segundo o dicionário, o sono, ele é definido como um estado de inatividade que periodicamente o nosso corpo precisa para repor energias. O nosso corpo precisa para se refazer. É algo inerente ao ser humano. O ser humano sentir sono é algo do qual ele não pode controlar, até porque o próprio Deus, ele criou o sono para ser regenerativo. O sono é algo benéfico para o nosso corpo físico. O sono, ele é algo que dentro de uma rotina diária foi criado por Deus para trazer equilíbrio, para trazer regeneração e para trazer bem-estar para o corpo humano. Porém, apesar de Deus usar o sono como uma ferramenta para restabelecer, apesar do sono ser um instrumento de bênção para a vida natural do ser humano, a palavra de Deus nos mostra em vários momentos Satanás usando o sono como uma arma, não como uma ferramenta. Em várias passagens bíblicas nós podemos comprovar, nós podemos verificar, constatar Satanás usando o sono como arma para derrubar aqueles que não vigiam. Então, quando Jesus, ele nos evangelhos alertou-nos acerca da vigilância, vigiai e orai, todas as vezes que Jesus falou acerca da vigilância, ele colocou a vigilância à frente da oração. Não porque a oração fosse menos importante, mas porque a vigilância é algo fundamental. Por mais que eu seja um homem de oração, mas um homem de oração que não vigia, ele está vulnerável aos males. Então a coisa mais importante para nós é a vigilância. Por que, pastor, que eu preciso vigiar? Porque se eu não vigiar, eu vou dormir. Porque se eu não vigiar, eu vou adormecer. E uma das características do sono é a dormência. As coisas vão acontecer ao meu redor e eu não vou perceber porque eu estou dormindo. As situações, elas vão se desenrolar e eu não vou saber como lidar com elas porque eu estou dormindo. A falta de vigilância vai me proporcionar o sono e o sono me impede de vigiar. E dentre os sonos espirituais que o diabo ele usa para destruir o homem, existem 4 tipos de sonos que nós separamos hoje. E é sobre eles que nós vamos falar, e é em cima deles que Deus vai ministrar o nosso coração. E o primeiro sono, para nós abrirmos muito bem essa ministração de hoje, é o sono do desânimo. Repita comigo, o primeiro sono, vamos participar para você não dormir, hein? Vamos lá, diga, o primeiro sono é o sono do desânimo. Primeiro livro de Reis, abra comigo lá, por favor. Primeiro livro de Reis, no capítulo 19. Vamos ver o que a palavra vai nos dizer aqui. Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 19. No versículo de número 2. Veja o que a palavra de Deus vai dizer aqui. Olha que coisa interessante. Só da gente falar de sono, eu estou vendo um monte de gente bocejando aí, ó.
Qual é o tema da mensagem de hoje, pastor? É sono. Ih, já vi gente bocejando, já vi gente disfarçando. Vigia, hein? Vigia aí. Olha a cauda! Vocês lembram ainda? Olha a cauda! Então, vou fazer isso para te acordar, viu? Vamos lá. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 2, diz assim a palavra de Deus. Então Jezabel, preste atenção agora. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias, a dizer-lhe: olha, assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Você sabe o que Jezabel está dizendo aqui? Olha, que os deuses me matem, se amanhã eu não acabar com a tua vida, Elias. Assim como você fez com os meus profetas, que os deuses acabem comigo, se amanhã eu não pegar você e não fizer a mesma coisa. Aí o versículo continua aqui, versículo 3. O que vendo ele quem? O mesmo camarada que fez fogo descer do céu. Ele quem? O mesmo camarada que profetizou a seca e houve seca. Que profetizou que fogo ia descer do céu e o fogo desceu. Pois é, este mesmo homem. E vendo ele isso, o que ele fez? Se levantou. E para escapar com vida, se foi. E chegando a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. Ou seja, abandonou o seu servo. Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. E foi assentar-se debaixo de um zimbro. E pediu para si a morte. E disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Repita comigo, igreja. E deitou-se, bem alto, diga, e deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Ele vai pedir em seu ânimo a morte, ele vai desistir do seu chamado, ele vai abrir mão do seu moço, ele vai se deitar e vai dormir. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te, come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Amém, amados? Agora olhe para mim, olhe para cá. Você conhece bem essa história de Elias. Nesse momento aqui, Elias havia feito algo tremendo. Ele havia desafiado os profetas de Baal. Ele havia desafiado os profetas de Baal, dizendo: olha, o Deus que responder com fogo, esse será o verdadeiro Deus. Elias, ele vai desmoralizar mais de 400 profetas de Baal. Elias vai desmoralizar Baal e a fé que Baal professava sobre a terra. O nome do Senhor vai ser glorificado. Só que agora, o que vai acontecer? Por causa das ameaças de uma mulher. Veja que aquilo que 450 profetas não fizeram, uma ameaça vai fazer. Por causa da ameaça de Jezabel. Elias, ele vai sentir um desânimo. Porque ele viu que fogo desceu do céu. Ele viu que o nome do Senhor foi glorificado. Mas aquelas pessoas não se arrependeram. Mesmo Jezabel vendo que o Senhor era Deus, ela continuava adepta a Baal. Mesmo Acabe vendo a glória de Deus, Acabe continuava sendo fiel a Baal. Então, tomado pelo medo, tomado pelo desânimo, o que Elias vai fazer? Primeira coisa, ele vai deixar o seu moço. E o que significa deixar o moço? Deixar o chamado. Vira para essa pessoa que está lá e diga: não deixe o seu chamado. Não permita que o sono te afaste do chamado. Mas Elias vai fazer isso. A primeira coisa que ele vai fazer, ele vai deixar o seu moço. Não, eu não vou continuar, não vale a pena, não vai dar. Ele vai deixar o seu moço e ele vai para o deserto. Só que detalhe, ele vai para o deserto sem Deus ter mandado. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você e eu quero que você guarde isso. Ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, deserto é lugar de bênção. Amém? Repita comigo, diga: deserto é lugar de bênção. Claro que é.
Foi no deserto que o povo viu água brotando da rocha. Foi no deserto em que as sandálias não se desgastaram e as roupas não se rasgaram. Foi no deserto que o povo comeu o maná que vinha do céu. Foi no deserto que o povo viu a glória de Deus. Então entenda, deserto é lugar de bênção. Só que deserto é lugar de bênção quando? Quando Deus está à frente. Deserto é lugar de bênção quando? Quando Deus está garantindo, quando Deus diz, vai, porque você vai passar pelo deserto, mas eu sou contigo. Agora, ir para o deserto sem Deus, complicado. No caso de Elias, Deus não mandou que Elias fosse para o deserto. Mas por que ele foi? Porque ele estava com medo. Por que ele foi? Porque ele estava desanimado. Por que ele foi? Ah, Senhor, eu preparei o altar, eu preparei a lenha, eu preparei o bezerro, eu fiz de tudo e não adiantou nada. Senhor, eu fiz de tudo certinho, eu derramei a água, eu chamei todo mundo, eu preparei todas as coisas. O Senhor desceu fogo, a tua glória se manifestou e o resultado não veio. Aí o que Elias vai fazer? Porque ele estava desanimado, porque as coisas não estavam acontecendo, ele simplesmente amedrontado, desanimado, ele vai para o deserto, e ele vai dormir, e ele vai cair nesse sono. Eu ouvi uma ministração essa semana que me chamou muita atenção, que dizia o seguinte, que apesar de Jezabel ameaçar Elias de morte, a intenção de Jezabel não era matá-lo, porque Jezabel sabia que não poderia tocar no ungido do Senhor. Glória a Deus, amado. Jezabel sabia quem era Elias. Jezabel sabia, ela poderia como rainha dar ordem para o seu exército inteiro e ir atrás de Elias. Ela poderia, mas por que ela não fez? Ao invés de dar ordem para o seu exército para trazer Elias, em vez de mandar um exército, o que ela fez? Em vez de mandar um exército, ela mandou um recado. Eu vou repetir. Em vez de Jezabel mandar um exército atrás de Elias, ela não mandou um exército, ela só mandou um recado: eu vou matar você, por você servir ao teu Deus, por você fazer a vontade, por você ter feito isso que você fez, eu vou matar você, Elias. Amém, amados? E o que isso significa? O que isso nos mostra? Olha aqui para mim. O diabo não precisa te matar. Ah, pastor, é porque eu sirvo a Deus, é porque eu louvo, é porque eu adoro, é porque eu prego, é porque eu evangelizo, então o diabo tem uma fúria contra a minha vida. Deixa eu dizer uma coisa para você, ouça isso. O diabo, ele não precisa te matar, ele só precisa fazer você acreditar que você não é aquilo que Deus disse que você é. Eu vou repetir isso, eu vou repetir. O diabo, ele não precisa te matar, não precisa, ele não precisa mexer com você. Ele só precisa fazer você acreditar que Deus não é contigo. Ele só precisa fazer você acreditar que você não é digno. Ele só precisa fazer você acreditar que você não é merecedor. Se ele conseguir fazer você acreditar isso, ele não precisa te matar. Por quê? Porque fazendo você acreditar nas mentiras dele, você paralisa, você esmurece, você adormece. Para você ter uma ideia, Elias, ele vai ficar tão desanimado, tão desmotivado, que ele vai dormir no deserto. Ele vai acordar com um anjo do lado dele. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Amado, olha, eu me converti na Assembleia, e eu vou dizer para você, eu tenho uma inveja dos irmãos da Assembleia. Porque na minha época, o que o pessoal falava que via de anjo, eu vejo anjo aqui, e eu vejo anjo lá. Amado, eu queria muito ver um anjo. Eu nunca vi um anjo na minha vida. Eu tenho quase 22 anos de pastor, eu nunca vi um anjo na minha vida. Mas o dia que eu ver um anjo, acho que eu caio duro. De tamanha a emoção, de tamanho êxtase. Amado, mas para você ter uma ideia, o Elias, ele estava tão desanimado, que ele dormiu. O anjo acordou ele. Ele olhou para a cara do anjo. Ele comeu a comida, ele bebeu a água, e ele voltou a dormir, como que se nada tivesse acontecido. Como que se aquilo fosse a coisa mais normal da vida. Ah, eu sou um anjo que está aqui, o que eu sou um anjo? Olha o que o sono nos faz. O sono nos faz perder a sensibilidade.
O sono faz com que a gente não consiga perceber o sobrenatural de Deus em nosso redor. Deus está operando, Deus está falando, Deus está fazendo, mas a gente está tão desanimado, a gente está tão focado na gente, que a gente está ali adormecido. Amados, uma vez que nós somos acometidos pelo sono do desânimo, por mais que Deus esteja manifestando o sobrenatural diante dos nossos, a gente está vendo o sobrenatural, mas a gente não consegue enxergar. E por quê? Porque o desânimo anestesia a visão. O desânimo, ele acaba com a nossa sensibilidade. Ele bloqueia a nossa sensibilidade a tal ponto de não sentirmos mais o toque de Deus. O anjo acordou Elias, o anjo deu de comer e de beber para Elias, mas aquilo para ele não foi nada. Por quê? Porque ele estava no sono do desânimo. Assim estava o Elias. E quantos de nós não temos vivido isso na nossa vida? Talvez você está aqui, ouvindo essa palavra, e talvez esse tenha sido o teu sono. Pastor, mas os meus olhos estão abertos, eu estou aqui sim. Mas talvez espiritualmente falando, você está dormindo o sono do desânimo de uma maneira tão grande. Seja pelo medo, seja pela falta de fé, seja pela falta de esperança. Quantos de nós não temos estado anestesiados por causa do sono do desânimo? Só que nessa noite, o Senhor te trouxe aqui, preparou esse culto, e Ele preparou essa palavra. E você quer saber qual é a palavra que Deus ele já libera sobre a tua vida nessa noite? Quer saber? Abre comigo lá em Ezequiel no capítulo 2. Olha só o que Deus manda dizer para você. Ô desanimado, ô sonolento. Olha o que Deus manda te dizer aqui, ó. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 diz: e disse-me, filho do homem, acorda, põe-te de pé, e eu falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando Ele falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. Aplauda bem forte ao Senhor, meu amado. É quando você acorda, é quando você se coloca de pé, que Deus fala, você ouve, e a vitória vem. Diga glória a Deus. Desperta, tu que dormes. É o que o Senhor está falando para esse primeiro sono. Desperta, tu que dormes. Levanta-te, diga glória a Deus. Recebe essa palavra em nome de Jesus, meu querido. Recebe essa palavra, Deus está falando. Levanta-te, põe-te de pé, porque quando você se levantar eu falo com você. Diga glória a Deus. Segundo sono, Jonas capítulo 1. Abre lá. Jonas. Qual é o segundo sono? Diga comigo assim, o sono. Vamos lá, gente. Olha a cauda. Diga comigo, o sono da desobediência. Eita, pastor. Pois é. Vamos lá? Jonas capítulo 1. Olha o que diz a palavra, versículo de número 5. Vamos ler a partir do versículo 3, vai. A pregação vai até meia-noite mesmo, glória a Deus. Ninguém vai dormir mesmo, aleluia. Então vamos lá. Jonas capítulo 1, verso 3. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Diga assim comigo, se levantou para fugir da presença do Senhor. Ou seja, Deus mandou uma coisa e ele estava fugindo da vontade do Senhor. Olha aí. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem. Amado, ele estava disposto a pagar. Ele estava disposto a meter a mão no bolso e se comprometer financeiramente com uma situação que iria afastá-lo da presença e da vontade de Deus. Não era só a desobediência em si, mas ele estava disposto a meter a mão. Peraí, eu vou bancar a minha desobediência.
É o que Jonas está fazendo aqui. Eu vou bancar a minha desobediência. Eu vou comprar uma passagem e eu vou para um lugar completamente contrário àquele que Deus me mandou. Olha aqui. Mas o Senhor, versículo 4. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma forte tempestade, e o navio estava a ponto de quebrar-se. Versículo 5. Então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançaram ao mar as cargas que estavam no navio. Olha quantas perdas financeiras, olha quantas perdas as pessoas vão ter, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Repita comigo, igreja. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia um profundo sono. Glória a Deus, amados. Agora olha aqui para mim, presta atenção. Olha aqui, ó. Vamos imaginar. Pessoas aqui vão sofrer perdas. Olha só. Pessoas aqui estavam sofrendo perdas. Pessoas aqui estavam enfrentando uma tempestade. Pessoas que não tinham nada a ver com a história, estavam correndo o risco de morrer. Pessoas que não tinham nada a ver com a desobediência do Jonas, estavam tendo prejuízos, e tudo por quê? Por quê? Porque junto deles, no meio deles, havia alguém dormindo no sono da desobediência. Outras pessoas estavam sofrendo, porque havia alguém que, por fazer a sua própria vontade, ao invés de fazer a vontade de Deus, estava pondo tudo a perder. E o pior não é isso. Estavam pondo tudo a perder sem se importar com ninguém ao redor. Porque uma coisa é você não se importar com a tua vida, mas a partir do momento que a minha desobediência afeta as pessoas próximas a mim, e na maioria das vezes é assim, as pessoas batem muito no peito e dizem: ninguém tem nada a ver com a minha vida, quem sabe da minha vida sou eu, porque quem paga as minhas contas sou eu sou dono do meu nariz. Pois é, isso é bacana de se falar, mas na prática não é assim. Porque o que você faz de bom para você, você está fazendo de bom para você e para as pessoas que estão ao teu redor. Mas aquilo que você fizer de mal para você, você não vai prejudicar só você, outras pessoas vão sofrer. Olha o problema de nós desobedecermos a Deus. Olha o problema de nós andarmos com pessoas que desobedecem a Deus. Glória a Deus, amado. Isso aqui não serve só para você que está desobedecendo a Deus, não. Mas olha o problema de você andar com gente que desobedece a Deus. Olha o problema de você andar com pessoas que não cumprem a palavra, que não fazem a vontade do Senhor. Você acaba pagando o pato, só porque você está junto. A desobediência, olha aqui para mim. A desobediência nos coloca em tempestades desnecessárias. A desobediência requer de nós sacrifícios que nós não precisaríamos oferecer se a gente obedecesse. Essas pessoas vão perder coisas que não precisavam perder. Essas pessoas vão fazer sacrifícios que elas não precisariam fazer se elas simplesmente obedecessem. O que Samuel falou para Saul? Quando Saul, ao justificar a sua desobediência, disse: não, mas eu preservei o melhor do gado para oferecer ao Senhor. O que Samuel disse para Saul? Você acha que é isso que Deus quer? Você acha que é isso que vai agradar a Deus, o teu sacrifício? Obedecer é melhor que sacrificar. Obedecer é melhor do que a gordura de cordeiros, de carneiros. Obedecer é melhor do que sacrificar para nós. A gente acha que a nossa desobediência vai ferir a Deus e que a nossa desobediência vai... Não, amados.
A nossa obediência só vai fazer bem para você e para as pessoas que te cercam. E a tua desobediência só vai fazer mal para você, sabe por quê? Porque o pastor vai continuar sendo pastor, os irmãos vão continuar sendo os irmãos, Deus vai continuar sendo Deus, mas e você? Onde é que você vai parar? No fundo de um navio, no meio da tempestade? Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Nada do que estava acontecendo, escuta o pastor, nada do que estava acontecendo aconteceria se o Jonas simplesmente quebrasse a sua carne e fosse para o lugar aonde o Senhor mandou. Não teria tempestade, não teria perdas, não teria sacrifício, não teria nada. Repita assim comigo: desobediência, bem alto, desobediência gera perdas. Esse é o segundo sono. Vamos para o terceiro sono. Juízes capítulo 16. Vamos lá. Juízes capítulo 16. Enquanto o primeiro sono é o sono do desânimo, enquanto o segundo sono é o sono da desobediência, o terceiro sono é o sono do quem arrisca dizer? Desejo. Quem falou desejo? É o sono do desejo. Juízes capítulo 16. Quem encontrou, diga glória a Deus aí. Versículo de número 19. Essa é a vantagem de ser pai do pastor, né? Vamos lá. Juízes capítulo 19, capítulo 16, verso 19 diz assim: então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo. Diga bem alto: e retirou-se dele a sua força. Amém? Olha aqui para mim. Sansão vai dormir aonde? No colo de Dalila. E por ele adormecer no colo de Dalila, ele vai perder a força que o Senhor havia lhe dado. Não é que a força estava no cabelo, não. Era só um detalhe. A força estava na obediência. Posso ouvir um glória a Deus aí? Mas ele vai perder isso. Você sabe que os filisteus, de todas as maneiras possíveis e imagináveis, eles estavam tentando contra a vida e contra o segredo de Sansão. Eles queriam de qualquer maneira saber. E para ter sucesso, conhecendo o gosto do Sansão, conhecendo o desejo de Sansão, glória a Deus, amados, os inimigos eles vão usar justamente aquilo que eles sabiam que iria atrair o Sansão. Esse tipo de mulher, com esse cabelo, com esse rosto, com esse corpo, quando o Sansão vir, ele não vai resistir. Eles conheciam Sansão, eles sabiam o que iria atrair Sansão. Amados, o inimigo ele sabe o que você gosta. O inimigo ele conhece as suas virtudes, mas ele conhece as tuas fraquezas. E não pense você que ele não vai agir conhecendo as tuas fraquezas. Não pensa você que ele não vai usar, não, ele vai usar porque ele é covarde. Ele vai em cima daquilo que te seduz. E se você estiver dormindo o sono do desejo, se você não estiver em vigilância, você vai aceitar a oferenda do diabo achando que é provisão de Deus. Quantas e quantas pessoas
que estão caindo, que estão perecendo, que estão morrendo, dizendo: não, pastor, esse casamento é de Deus para a minha vida. Ah, pastor, esse trabalho é de Deus para a minha vida. Ah, pastor, essa situação é de Deus para a minha vida. Não é de Deus nada, é Satanás apresentando para você aquilo que te seduz, porque ele conhece você. Aí você pega, aí você mergulha. Quando você vê, você está dormindo. Quando você vê, você já era. Amém, amados? Por que eles vão fazer isso? Para quê? Por que os filisteus queriam? E eles estavam tramando esse plano para tirar o Sansão da posição dele. Eles estavam querendo fazer o Sansão baixar a guarda. Amados, assim como os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, e assim como nada foge do alcance dos olhos do Senhor, entenda isso de uma vez por todas: Satanás também te observa. Não é só Deus que observa você, não. Satanás também te observa. Ele sabe o que fazemos. Ele sabe o que fazemos diante dos olhos e longe dos olhos das pessoas. Ele sabe o que nos agrada. Ele sabe o que nos atrai. Ele sabe aquilo que tem o poder de fazer a tua guarda baixar. E quando você está fora da posição, ele te bombardeia com tudo isso. Ele te bombardeia nas tuas fraquezas. No caso de Sansão, várias foram as vezes em que Dalila tentou saber do segredo de Sansão, e ela não conseguiu. Só que por haverem brechas na vida do Sansão, por haverem brechas que foram geradas pela concupiscência, pelo desejo do Sansão, ela insistiu. Diga assim comigo: enquanto houver o desejo. Diga bem alto: enquanto houver o desejo, Satanás vai continuar. Enquanto você der corda para o teu desejo, para a tua concupiscência, Satanás ele vai continuar insistindo. Pastor, eu gosto de coisas erradas. Eu não quero mais essas coisas erradas na minha vida. Mas de vez em quando eu só... Ele vai continuar insistindo, até que você adormeça completamente. Lá na epístola de Tiago, no capítulo 4, a palavra de Deus, ela nos fala que quando nós resistimos ao diabo, o diabo foge. Repita comigo: resistir o diabo. Diga bem alto, diga: resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Só que por que ele não fugiu do Sansão? Se a palavra de Deus diz que se a gente resistir o diabo ele foge, por que no caso de Sansão, Satanás não fugiu? Está aqui a resposta, abre lá. Tiago, capítulo 4, abre lá. No próprio texto está. Tiago, capítulo 4, olha o que diz aqui. O que diz aí no versículo 7? Vamos ler? Tiago capítulo 4, verso 7 diz assim: resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É assim que começa o texto? Como é que o texto começa? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, aí ele vai fugir de você. Você pode abrir a tua boca, meu irmão. Quando você se sujeita primeiro a Deus, você resiste e ele foge. Quando você se sujeita, você resiste e ele cai por terra. Levanta a tua mão, abre a tua boca e glorifica. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Aleluias. Não adianta eu resistir se eu não me sujeito. Repita comigo: não adianta. Participa, diga: não adianta eu querer resistir sem primeiro me sujeitar. Ah não, eu vou resistir até o fim, eu vou conseguir. Não vai conseguir. Vai ter uma hora que você vai cair naquilo. Quando você menos esperar, teus olhos vão estar lá de novo. Tuas mãos vão estar lá de novo. Teu pensamento vai estar lá de novo. Sabe por quê? Porque você não se sujeita a Deus primeiro. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir o diabo, e aí você vence ele. Aqui está o ponto.
Por mais que a gente queira vencer o inimigo, se nós não nos sujeitarmos a fazer a vontade de Deus, não é a nossa não, porque a nossa vontade a gente fazia no mundo, a gente tem que fazer a vontade de Deus. Se a gente está na igreja é para fazer a vontade de Deus, meu irmão. Se você está na igreja, mas você não quer... não, eu estou na igreja, pastor, mas eu não quero ser santo, eu não quero buscar, eu não quero orar, eu não quero... então você está perdendo o seu tempo. Se você está na igreja, mas você não se sujeita a Deus, você está perdendo o seu tempo. Pastor, mas isso é pregação que se faça para um pastor que quer encher a igreja? Eu não quero encher a igreja, eu quero encher o céu. Eu não quero encher a igreja, eu quero que você seja salvo, meu querido. Se a igreja não encher, mas eu conseguir encher o céu, a minha missão está cumprida. E a gente só vai encher o céu se a gente se sujeitar a Deus. Por mais que a gente queira vencer o inimigo, se a gente não se sujeitar à vontade de Deus, mas não vai. Se nós não nos colocarmos na posição de nazireu de Deus, caramba! Sansão era nazireu, amado, mas ele fez tudo errado. Se a gente não tirar da gente o que desagrada, ao invés do diabo correr, ele vai investir mais. Ele vai investir. Ele vai persistindo até prevalecer. Foi isso que aconteceu com Sansão. E é isso que acontece com muitos de nós. Juízes capítulo 16. Volta lá. Juízes capítulo 16, versículo 15. Olha aí. Juízes 16, verso 15. Então ela lhe disse: como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Né? Ó a sutileza. Como é que pode você dizer que me ama, mas você não me diz teu segredo? Me dá uma provinha de amor. Me dá uma prova do seu amor. As moças ouviam muito isso na minha época, não sei como é que é hoje. Na minha época era assim: você não me ama não. Camarada esperto: você não me ama não. Aí a menina toda boba: não, eu te amo. Não, você não me ama não. Me dá uma prova de que você me ama. Aí, ó. É isso aqui, ó. Então ela disse: como dirás? Como é que você diz, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombastes de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua grande força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre. E se viesse a ser rapado, iria-se de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como qualquer outro homem. Vendo, pois, Dalila, que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir. Está entendendo? Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos. E chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse: sairei ainda esta vez, como dantes, e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Olha que coisa triste. É aquele camarada que ainda pensa que é forte, que ainda pensa que Deus está com ele, que ainda pensa que Deus é poderoso na vida dele, mas que o Senhor já o rejeitou, porque ele dormiu. Quando ele acordou, ele disse: não, fica tranquilo que eles vão vir contra mim, eu vou contra eles. Mal sabia ele, porque ele dormiu, que já era tarde demais. Foi tarde para o Sansão, mas não é tarde para você. Quem está ouvindo, pastor? Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Foi tarde para o Sansão, mas não é tarde para a sua vida. Não é tarde para a sua casa, para a sua família. Não é tarde para as suas finanças. Não é tarde para a sua vida profissional. Não é tarde para você. Ainda dá. Diga bem alto: ainda dá.
ainda dá. Por isso que Deus te trouxe aqui hoje. Quando Sansão acordou do sono do desejo, já era tarde. E o quarto e último sono, que é o sono do texto que nós lemos no início da mensagem. A gente fez toda essa volta para a gente chegar no quarto e último sono. Volte comigo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Atos, capítulo 20, versículo de número 7. E foi o texto que nós lemos no início da mensagem. Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim a palavra: E no primeiro dia da semana, juntando-se os discípulos para partir o pão, ou seja, o culto mais importante da igreja, a Santa Ceia, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite, ou seja, ele se estendeu muito na pregação. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um, mas não somente um sono profundo. Tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Agora olhe para cá. Segundo o que nós vimos aqui, diz a palavra que tanto Paulo quanto os discípulos estavam reunidos no cenáculo, prestes a participarem da ceia. E assim como a gente faz nos dias de hoje, Paulo, antes da ceia, ele trouxe uma palavra. A gente faz a mesma coisa. Inclusive, domingo que vem é Santa Ceia do Senhor, não falte, às 9 horas da manhã. Então, assim como nós fazemos, Paulo vai fazer a mesma coisa. Antes da Santa Ceia, ele vai ministrar a palavra e vai se estender. E dentre as várias pessoas que estavam ali, vai estar esse jovem Eutico. Mas olha o problema, queridos. Apesar dele estar dentro do cenáculo, apesar dele estar dentro da igreja, ouvindo a palavra, o lugar dentro da igreja aonde ele estava não era o lugar correto. Apesar dele estar nas dependências da igreja, ele não estava na posição que ele deveria estar. E é aqui que a revelação vai se completando. Porque até agora nós vimos 3 tipos de sono, né? O sono do desânimo, o sono do desejo e o sono da desobediência. E agora nós vimos 3. Só que apesar de todos esses sonos serem prejudiciais e terríveis para o homem, existe um quarto sono, que foi esse sono aqui de Eutico, que é pior do que todos. E por que ele é pior, pastor? Porque esse sono aqui dá origem a todos os outros. E que sono é esse, pastor? O sono da mornidão. Diga assim comigo: sono da mornidão. Esse foi o sono de Eutico. Amém? Eutico estava dentro da igreja, ele não estava no botequim. Ele não estava no botequim. Ele não estava na rua. Ele não estava no jogo, ele não estava no vício, ele não estava em outro. Ele estava dentro da igreja. Só que por ele ser um crente morno, ou seja, por ele não ser nem frio e nem quente, onde é que ele estava? Na janela. E ao estar na janela, ele não estava nem dentro e nem fora. Quem entende o pastor aqui, diga glória a Deus. Ele estava na igreja, mas ele não estava dentro, ele estava na janela, ele estava mais ou menos. E aí, irmão, você está firme? Mais ou menos. E aí, meu irmão, você tem orado, tem buscado a Deus? Mais ou menos. E aí, meu irmão, como é que está a tua santidade com Deus? Está bacana? Mais ou menos. É o Eutico. Não está nem fora nem dentro. Está na janela. Não é nem frio nem quente. É morno. Queridos, e uma vez que nós não somos nem frios e nem quentes, uma vez que nós estamos na janela, sabe qual é a tendência? Olha aqui para mim, escuta isso aqui é forte. Quando você não é nem frio nem quente, quando você está na janela,
Sabe qual é a tendência? A tendência é você desanimar, como Elias desanimou. A tendência, quando você não é nem frio nem quente, é você desobedecer, como Jonas desobedeceu. Quando você não é nem frio nem quente, quando você é morno, quando você está na janela, a tendência é você ser um tipo de crente que é levado pelos desejos, como Sansão foi. Só que o pior de todos, quando você não é nem frio nem quente, quando você está na janela, a tendência é você morrer, como Eutico. Eutico morreu. E eu não estou falando aqui de morte física não, tá? Estou falando aqui de morte espiritual. Pessoas que estão na igreja, mas não estão nem aí. Sabe aquela pessoa que não sente falta da igreja? Ela sente falta do celular, ela sente falta do trabalho, ela sente falta da televisão, ela sente falta do Big Brother, mas não sente falta da igreja, está morto. Aí você pergunta a ela, mas você conhece Deus? Conheço, claro. Deus é a coisa mais importante da minha vida, pastor. Eu não vivo sem Jesus, eu não vivo sem a palavra. Mas não sente falta, está morto. É o Eutico. Como foi que o Eutico morreu, gente? Caindo dentro da igreja, ele não caiu fora. Ele caiu dentro da igreja. Aonde é que as quedas dentro da igreja começam? As traições, os adultérios, as fornicações, os pecados. Aonde é que os pecados dentro da igreja começam? Começam através de um sono de mornidão. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Eu falei que Deus ia te pegar hoje. Eu falei para você, eu ainda avisei, sorri, brinquei, que é para dar uma amenizada. Mas eu falei para você. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Ninguém que está de pé cai da noite para o dia. Às vezes a gente vê pessoas que aparentam estar firme com Deus. E a pessoa é fogo puro, e prega, e ora, e sapateia, e visita, e faz, e acontece. Aí de repente você recebe aquela notícia. Rapaz, você está sabendo o que aconteceu com fulano? Você está sabendo o que aconteceu com Beltrano? Você está sabendo que ele caiu, que ele traiu a esposa, que ele adulterou, que ele bebeu, que ele fumou, que ele... Você está sabendo? Querido, ninguém cai da igreja e morre na fé de uma hora para outra, não. É aos pouquinhos. Entendeu? É uma conversinha aqui, é um negóciozinho ali, é uma palavra a colar, né? É um sorrisinho aquá. A queda é aos poucos. É um pecado aqui, é um nada. Ih, rapaz, esse negócio de nada a ver. Irmão, não, pastor, isso aqui não tem nada a ver, não. Irmão, mas isso aqui não é bacana, você é servo de Deus. Não, pastor, isso aqui é tranquilo, isso aqui tem nada a ver, pastor, isso aqui é outra coisa. Tem nada a ver ali. Coisas bem sutis. Amado, não é coisa grande, não é coisa sutil. Mas que dia a dia, pouco a pouco, o que vai fazendo? Vai fervendo a panela, vai minando a fé. Aí o que acontece? Bate o sono. E quando o sono da mornidão bate, sabe o que acontece? A pessoa desequilibra e como o Eutico, morreu na fé. Talvez você está aqui hoje. E onde você? Aqui não tem janela. Olha, você percebeu que aqui não tem janela? Ou você está dentro ou você está fora. Posso ouvir um glória a Deus aí? Mas essa palavra é uma palavra espiritual. Talvez você está aqui, apesar de você estar dentro da igreja. Ah, pastor, estou dentro da igreja, eu faço a obra, pastor. Ó, sobreiro. Ó, pastor, ó, eu canto, eu toco, eu prego. Sou líder de rede, sou da intercessão. Ó, pastor, estou firme. Apesar de você ter cargo, apesar de você fazer parte do ministério, apesar de você ouvir a palavra todos os dias, talvez você está aqui como eu, na janela, em cima do muro, em cima da janela, caindo aos poucos. Talvez você está aqui, meu querido, e ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas talvez a tua vida, assim como a do Eutico, está fora da posição. Pastor, eu venho na igreja, ninguém sabe o que eu faço. Ninguém sabe o que eu vejo. Ninguém sabe o que eu falo.
Ninguém sabe com quem eu falo. Ninguém sabe do que eu falo. Eu não sei, eu não quero nem saber, meu irmão. Mas olha que a palavra está falando conosco aqui. Talvez você está aqui hoje, assim como eu. Você está fora da posição. Só que entenda uma coisa: enquanto você não compreender que precisa de Deus, enquanto você não compreender que precisa sair da janela, enquanto você não compreender que precisa se posicionar de verdade, você vai continuar amortecido, você vai continuar sonolento, você vai continuar ali anestesiado, correndo o risco de desequilibrar e cair a qualquer momento. Isso se não já caiu. Pastor, tem jeito para mim? Tem. E qual é o jeito para mim? O jeito para mim, o jeito para você, o jeito para nós é a gente sair da janela e ir para a cruz. Diga assim comigo: o jeito para mim é sair da janela e vir para a cruz. Diga assim: o jeito para mim é eu sair do raso e mergulhar nas águas. Leva-me além. Você pode pedir isso a Deus? Leva-me